qual é a função de estar sentado à mesa? Para que serve? Vou começar contigo. David, o que você acha que a mesa nos proporciona? A mesa nos proporciona união, intimidade, amizade, né? Celebração. Isso. Nosso irmão que vai assumir agora um cargo importante. Interação. Perfeito. Vamos lá. Meu irmão, para você o que significa estar à mesa com alguém? Com a sua família, com seus amigos? Celebração. Perfeito. Para você, meu irmão? Relacionamento. Ótimo, excelente. Para você, meu irmão? União. Vamos lá. É isso aí. Estamos todos com o mesmo pensamento. Então, pensando nisso, todos nós temos o conceito correto de que é estar à mesa, não é? É estarmos juntos, em comunhão, nos conhecendo, celebrando momentos das nossas vidas, dividindo o pão com as pessoas que nós amamos, às vezes pessoas que nós não conhecemos, porque Deus nos dá oportunidade de às vezes nos sentarmos com pessoas que não conhecemos, não é isso? E o que é estar sentado à mesa com Cristo? Para mim, na minha humilde opinião, estar sentado à mesa com Cristo é estar se relacionando com Ele, recebendo a sua palavra, cumprindo a missão que o nosso Pai amado nos deu, não é? Que é propagar a sua palavra, agir como Ele, servir de espelho para as pessoas. Não é isso? Nós somos imagem e semelhança de Deus, de Cristo. Então, as pessoas nos enxergam a Deus através de nós. Não é isso? Então, quando nós falamos de estarmos sentados à mesa com Cristo, nós estamos falando de relacionamento. Relacionamento com Ele. Como nós agimos com Cristo durante os nossos dias. Em João 3,16, Deus fala: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a pergunta e a questão que fica: a mesa é para todos ou para uma casta separada? Para todos? Perfeito. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perfeito? E aí, como já estamos falando de salvação, eu quero fazer um questionamento. A salvação, ela vem de obras? Ela vem pela fé? O que vocês acham? Pela fé. Perfeito? E as obras? Para que servem as obras? Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, irmãos, o que a palavra de Deus está nos falando é que as obras, elas são ações de um coração transformado, elas advêm da salvação. Quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você aceita a palavra, automaticamente o seu coração se enche de vontade de fazer boas obras. Não é isso? Amém? Essa é a parte mais importante do nosso relacionamento com Deus, com Cristo. É entendermos como Ele quer que nós vivamos, sem julgamento, com humildade, cuidando dos nossos irmãos na criação.
Deus criou o homem e disse que ele dominaria todas as outras espécies e tudo que ele criou. Isso, quando a gente passa para os dias de hoje, nós entendemos que nós estamos cuidando dos nossos irmãos também, porque nós sabemos que na loucura do mundo de hoje, muitas pessoas ainda não conheceram a Cristo, não conheceram a Deus, não conhecem a sua palavra e algumas têm até uma certa aversão à palavra de Deus. Então é o nosso dever cuidarmos dessas pessoas também. As obras são tão importantes que Cristo vai repelir aqueles que pensaram em estar fazendo boas obras, mas que na verdade eles estavam fazendo obras naquele intuito que Paulo falou, né? Para que se vangloriar, né? Aquelas pessoas que fazem tocar trombetas ao fazerem boas obras. E em Mateus 25, de 35 a 39, Cristo deixa um ensinamento e fala para as pessoas a importância das boas obras. E ele diz: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste-me me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então, é a prova de que um coração transformado pela palavra de Deus, ele agirá naturalmente, imbuído de boas obras, e nem vai saber. Ele vai estar simplesmente trabalhando na obra, trabalhando, e quando chegar o dia do acerto de contas, vem a surpresa, vem o galardão. Jesus vai dizer: você fez tudo isso, e quando você fez aos meus pequeninos, você fez a mim. Não é isso? E pelo contrário, as pessoas que fizeram essas supostas obras procurando se gloriar e não dar glória a Deus, terão o afastamento. Jesus vai dizer: aparta-te de mim, não os conheço. Então, as obras são importantes. A gente precisa ter muito cuidado com esses conceitos hoje, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela vem sido deturpada, e as coisas vão perdendo o sentido, ou os sentidos vão se confundindo. Muitas pessoas começam a achar que simplesmente porque ela faz uma obra de caridade, ela faz um sopão, ela faz alguma coisa, ela está salva e está tudo certo, mas ela nem conhece aquele que está proporcionando esse momento a ela, aquele que está dando aquela oportunidade dela fazer o bem. Então, é importante estarmos atentos para que não caiamos aí nessa tentação da vanglória e de tentarmos fazer as coisas pensando em nós. Nós estamos à mesa com Cristo, nós estamos dividindo com Ele. Olha só a honra. Irmãos, nós herdaremos um reino que vem sendo construído desde o começo da criação do mundo. Deus está nos preparando na nossa caminhada nessa terra, nesse banquete que é a palavra de Deus, que são as instruções dele, para que nós cheguemos preparados para receber um reino tão grande, uma promessa tão forte, tão completa, cheia de amor. Nós não somos dignos disso. Nós erramos diariamente, mas
nós temos a consciência que temos o nosso intercessor, o nosso advogado que está junto ao Pai, intercedendo por nós. E quando nós nos arrependemos de verdade, nós vamos a Cristo e Ele está lá intercedendo por nós. O único, ninguém vai ao Pai senão por mim. As obras em Mateus são valorizadas também, Mateus 7, de 16 a 20, porque ele diz: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Ao fazer bem aos nossos semelhantes, estamos fazendo bem, o bem que Cristo nos ensinou. Em Apocalipse já vem a confirmação dele. Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um seguindo as suas obras. Perfeito? Então, irmãos, não confundam. Obra é a ação de um coração transformado por Cristo, por Deus. Obra é algo que vem de alguém que foi salvo, alguém que confiou a sua salvação a Cristo, que morreu na cruz, humilhado por nós. Como foi bem dito aqui, ele sentiu a dor que era para nós sentirmos. Ele escolheu sentir aquela dor e nos livrou. Um pouco antes eu falei sobre quem estava convidado a sentar-se a essa mesa. E nós dissemos todos, óbvio. Né? Deus quer a salvação de todos, Ele não se alegra com a perdição de ninguém. E existe outra confusão, às vezes criada, é que, eu vou perguntar para vocês e aí vamos ver o que vai dar. Deus odeia o rico? Perfeito, claro que não. Não existe uma guerra que as pessoas criam, que Deus, porque a Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar, né, pela agulha do que um rico entrar no céu, não é isso? Mas o problema, meus irmãos, não é a riqueza, porque a promessa de Deus, ela é de abundância. Todas as promessas que Deus fez aos seus ungidos, as pessoas que Ele mandou em missão, Abraão, todos, sempre foi uma vida abundante, em tudo. O que Deus não gosta é daquele que se torna escravo da riqueza, se torna escravo dos seus bens, se torna escravo do seu dinheiro. Vejam os exemplos, como teria sido então Davi, Salomão, homens riquíssimos, os homens mais poderosos da terra. Cuidemos com esses enganos, cuidemos com essas coisas para que nós não acabemos fechando o coração para os nossos irmãos que estão muitas vezes querendo dividir conosco este pão nessa mesa com Cristo e por puro preconceito nós achamos que eles não são merecedores e que nós somos. Cuidado, nós passamos a vida toda com os ensinamentos de Deus, tendo uma vida pedida por Ele de simplicidade, de humildade, de serviço. O cristianismo é serviço. Nós temos que servir aos nossos irmãos, trabalhar para a nossa salvação, mas trabalhar para a salvação deles. Nós temos que trazê-los para esta ceia, né? Nós temos que conseguir mais lugares nessa mesa para os nossos irmãos que estão aí pelo mundo e que ainda não conheceram a palavra de Deus. E, meus irmãos, Deus nos ama tanto que a promessa dele é uma promessa muito gloriosa, muito forte, porque nós vamos herdar um reino construído por ele. Ele vai acabar com todo o nosso sofrimento.
toda a nossa dor, doenças, a morte. Nós vamos vencer a morte assim como Cristo venceu. Então, meus irmãos, nós precisamos estar cada vez mais presentes à mesa com Cristo. Nós precisamos estar com o nosso coração cada vez mais aberto a um relacionamento, não de egoísmo. Uma das mensagens que eu queria já trazer para vocês antes de saber da temática é que hoje eu vejo vãs discussões na internet sobre dogmas, e muitas pessoas, por exemplo, quando falam do sábado, elas falam: eu não guardo o sábado porque a salvação vem pela graça, vem pela fé. Irmão, quer dizer que é esse o tipo de relacionamento que você vai nutrir com quem te deu tudo que você tem, com quem fez tudo o que você é? Um relacionamento de egoísmo, onde você julga estar fazendo o suficiente para a sua salvação? Será que no dia do acerto de contas você não vai ter uma surpresa? Como aqueles que fizeram as obras pensando só em se vangloriar? Irmãos, o nosso relacionamento com Deus é de gratidão. Gratidão por tudo, por acordar todos os dias, por irmos e virmos para a igreja seguros, estarmos na nossa casa, termos um dia escolhido por Ele para que nós possamos entrar em contato maior com Ele. As pessoas às vezes dizem assim: mas todos os dias são de Deus, não só o sábado. Tá, concordo, mas me diga uma coisa: você consegue estar em maior contato com Deus num dia de trabalho, com seu chefe no seu ouvido, né, lhe perturbando, lhe enchendo de afazeres, na rua, estressado, pegando trânsito, fazendo 1 milhão de coisas, vai em supermercado e precisa disso, precisa daquilo? Ou você vai conseguir estar num contato mais profundo com Deus num dia separado para Ele? Será que é a mesma coisa de eu pegar o dia que foi escolhido na criação por Deus, Ele escolheu porque Ele sabe que é melhor para nós, e nós termos um contato maior com Ele? Ou a gente transformar todos os nossos dias numa loucura e acharmos que não, porque eu creio em Deus aqui, quando eu tiver um tempinho, vai dar certo, todos os dias são dele. Então, essa é a reflexão que falta para os nossos irmãos, de um relacionamento mais profundo, uma mesa farta com Jesus Cristo. Estar sentado à mesa de verdade com Ele, sabe, em comunhão, dividindo as coisas, dividindo com Ele as bênçãos que Ele nos dá e em agradecimento. Eu vou chegando ao finalzinho aqui da minha participação nesse dia, já dizendo que eu estou muito feliz, e a gente fica muito feliz com esses chamados. A gente tem rodado muitas igrejas adventistas aqui em Fortaleza, todas pequenininhas, extremamente acolhedoras. A gente vê pessoas como vocês, David, sabe, que tem uma alegria de servir, sabe? Às vezes é no louvor, alguém bem empolgado, sabe, na pregação, na brincadeira com as crianças e passando a verdade para as crianças da maneira certa, não como adultos. E tem sido um presente edificante para mim e para minha esposa. A coisa começou a ficar mais forte depois que a gente teve uma ideia de começar um ministério, que é o ministério que eu falei para vocês, que é Viver para Servir. Vocês vão encontrar a nossa página no Instagram e no YouTube também, já tem algumas pregações. A gente está sempre gerando conteúdos, mensagens, e a gente pede o apoio de vocês e as orações de vocês também, tá? Para que a gente continue nesse trabalho, porque vocês sabem que quanto mais a gente entra de cabeça no serviço a Deus, mais Satanás vai tentar nos envergonhar e nos mandar para longe disso. Então, a gente pede as orações de todos quando a gente chega nas igrejas, porque é um trabalho, é uma luta, é uma guerra. Um dos trabalhos do nosso ministério é feito pela minha esposa, Priscila, que é o atendimento de saúde mental. Ela faz atendimentos virtuais e presenciais, e surgiu uma ideia de dela fazer, ela propôs a uma igreja, que eu não interessa saber qual foi,
mas ela sugeriu a uma igreja que ela tirasse um dia na semana para fazer um atendimento às pessoas carentes, que não têm condições de pagar um tratamento desse. Hoje, um dos maiores males da nossa população, da nossa sociedade, são os problemas de ordem mental, advindos da distância de Deus e de alguns problemas também que não podemos negar, físicos, mas grande maioria de uma vida que não foi levada como deveria ter sido levada. E houve uma empolgação, vamos fazer e tal, e a coisa não andou. E a gente começou a ver que as prioridades da igreja eram outras. Só faltava a gente terminar de ajeitar o espaço para receber. Que é um espaço simples, mas tem que ser acolhedor. Tem que ter um sofazinho, que a gente chama de divã, para que a pessoa se sinta bem, se deite e ela abra o coração para que o profissional possa direcioná-la. E a coisa empancou nisso, porque, infelizmente, a igreja tinha outras prioridades, como fazer um jardim. E a gente insistiu, perguntei 1, 2 vezes, não, vou falar com a tesouraria, e aí vamos ver. Aí quando foi na última conversa, não, é porque o jardim saiu mais caro do que o que a gente imaginava. E aí, na hora, eu tive uma reação um pouco mais branda, eu disse, não, tudo bem, vai dar tudo certo, e fui conversar com a minha esposa, ela disse, isso é um absurdo. Ela já está fazendo atendimentos e ela sabe como é a cabeça de alguém desesperada. Pessoas que estão prestes a tirar a própria vida. Inclusive, uma pessoa, no último culto dessa igreja, tentou tirar a própria vida no banheiro da igreja. Ela foi atendida, mas você está vendo os sinais que Deus dá à nossa comunidade diariamente. Irmãos, a gente sabe que é importante termos um ambiente acolhedor, né? Um banco confortável para sentar, um som legal para a gente ouvir a pregação. Eu tinha passado mal dentro do ônibus e eu tenho certeza que foi uma crise de ansiedade que eu tive, né? Eu não tinha me alimentado tão mal assim e tal. E eu liguei pro meu pai. E às vezes a gente trata como besteira, às vezes zomba, você está precisando de Deus, você está precisando orar e zomba, mas quando é algo real mesmo, né? E quando vem, você sente todos os sintomas, formigamento nos braços, arritmia cardíaca, boca seca, tal. E algo que me ajudou muito na pandemia, né, foi um profissional. Foi um profissional que me ajudou muito. Fui medicado, só a minha mãe e meu pai sabem, assim, e a minha família, mas é algo real, né? E às vezes a gente quer passar por cima, ou então trata como besteira, às vezes faz gracinha, né? Mas só quem está passando sabe. A gente desistiu de fazer esse trabalho com essas pessoas, porque a gente viu que já estava parecendo que a gente estava insistindo em algo que não tinha valor e que ia servir só para a gente. Porque a parte do projeto, ela de graça, né? E a gente ficou muito triste com isso, porque a gente viu que é uma mentalidade que está se formando dentro das igrejas. E o pastor responsável, quando veio conversar com a gente, ele não reconheceu. Ele disse que não, é porque realmente a gente tinha que fazer lá o jardim, isso é o mais caro. Sabe, a ficha, R$5.000 para fazer um jardim. E o sofá, R$700. E assim, a gente não viu um movimento da igreja de chegar e, poxa, foi passado em comissão, seguiu todo o rito de tudo que acontece dentro da igreja. Foi passado por comissão, foi passado por tudo, e a gente não viu ninguém da liderança tomar o púlpito e dizer, olha, a gente vai ter esse projeto agora e a gente está precisando de ajuda de vocês, da colaboração de vocês para comprar um sofá. Porque a gente chegou e disse, olha, o resto a gente cuida, vai precisar de uma cortina, alguma coisa de decoração, e a gente cuida desses pormenores. Para a gente só não está dando para conseguir agora esse sofá. Infelizmente, não foi possível.
Então, meus irmãos amados, isso é causa de um relacionamento com Deus com desentendimento, com desordem. Deus não é um Deus de desordem. A palavra de Deus fala que Ele não vive entre paredes construídas por homens. Não quer dizer que Ele não está aqui, é lógico que Ele está aqui agora, olhando para cada um de nós. Mas o que ela está falando é justamente disso, das prioridades. De que adianta, meu irmão, você fazer um belo jardim, onde as pessoas vão entrar na sua igreja e vão dizer, nossa, que coisa linda essas flores. Eu vou ficar olhando para fora ao invés de olhar para o pastor, de tão lindo que é. Onde as pessoas estão doentes. Pessoas da igreja chegaram para a gente, vocês vieram na hora certa, porque as pessoas da nossa igreja estão doentes, elas estão precisando. Pessoas lá de dentro já reconhecem, mas a igreja não teve esse ímpeto de trabalhar. Vem cá, vocês não têm ideia, desculpa eu estar me demorando mais um pouco, mas vocês não têm ideia do que Deus tem feito na vida dessa mulher. A nossa, mas eu estou falando direcionadamente a você por conta desses atendimentos e por causa de tanto conhecimento que muitas vezes vem não pelos estudos, né, acadêmicos que ela está fazendo, mas sim de provisão divina, né? Então, eu queria que você deixasse alguma palavra para os nossos irmãos sobre esse assunto. Irmãos, esse projeto ele não veio de mim. Eu não pensei, eu vou atender de graça, não. Veio de Deus. Eu senti um chamado para fazer atendimentos gratuitos a pessoas carentes, porque a gente sabe que terapia é caro, custa caro. E eu pensei, mas tem tanta gente que precisa e não tem condições de pagar, eu vou abrir sala uma vez por semana e eu sei que vai encher de gente. E assim, infelizmente, eu tentei, insisti, me dispus mesmo, queria fazer isso com o maior privilégio mesmo, gosto, vontade, de servir mesmo. Mas, infelizmente, a igreja não nos apoiou. Infelizmente. Então, o que eu vi nisso? Eu vi que, infelizmente, a maioria das pessoas, elas estão olhando para a estética, para o visual, e esquecendo totalmente da humanidade, das pessoas que estão precisando, pedindo socorro. Gente que está dentro da igreja está pedindo socorro. Porque Deus não pode fazer? Pode. Como é que Ele faz? Usando as pessoas, usando os seus filhos. A gente não pode viver nessa terra inutilmente. Jesus não veio aqui para viver inutilmente. Ele veio, se sacrificou e Ele morreu por nós, deixando um ensino incrível para a gente. E a terapia que eu proponho aos meus pacientes não é uma terapia humanista, de jeito nenhum. Eu peguei toda a teoria, estudei, mas na hora de aplicar, eu peço ao Senhor, Senhor, me dê inteligência, sabedoria, discernimento do seu trono, porque não é a teoria humanista que vai salvar as pessoas, não é. Ela só direciona, mas quem salva alguém do sentimento, do desejo de depressão, de suicídio, é Jesus. E eu penso nisso, eu trabalho desse jeito, irmãos, porque eu sei, eu já senti o poder de Deus, eu sinto o poder de Deus na minha vida, na vida do meu esposo, e eu quero transmitir esse poder para as pessoas também. Eu fico muito triste com isso, mas eu sei que Deus vai abrir as portas em outra igreja, e eu sei que muitas pessoas nesse mundo estão precisando, e eu estou aqui para ajudar, em nome de Jesus. Orem pelo nosso ministério, irmão. É muito importante, orem por nós. Amém. Então, irmãos, chegando já ao finzinho, eu vou fazer o louvor final, tá? E depois a gente faz a oração juntos. E eu queria só falar sobre um pequeno trecho que tem no material que o Deus mandou, que está justamente ligado a isso, que fala que a gente, como igreja, como comunidade cristã, a gente tem que ter espaços não só em nossas vidas, como espaços físicos para acolhermos os nossos irmãos. Nós temos algo muito poderoso em nossas mãos, que é a palavra de Deus, que ela é transformadora, irmãos. Ela é transformadora.
Muitas vezes as pessoas estão precisando ouvir algo que de repente para a gente é trivial, que a gente escuta aqui dentro da igreja todo o tempo. Mas lá fora estão carentes disso. Muitas vezes a gente grava um vídeo, grava alguma coisa que para a gente é uma mensagem trivial, mas vem uma pessoa no privado e diz, poxa, estava precisando ouvir isso, cara. Então, oremos pelos nossos irmãos, vamos nos preocupar. Lógico, é ótimo ter uma igreja aconchegante, uma bela igreja, porque nós estamos fazendo isso para a honra e glória de Deus. A nossa missão nessa terra é glorificar a Deus, através das nossas ações, das nossas atitudes e de como nós lidamos com os nossos irmãos. Nós temos uma etiqueta a seguir quando nós sentamos à mesa com Cristo. Então, meus irmãos, esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês, para vocês. Agradecer demais o convite, foi muito gostoso estar aqui de volta, muito bom, a gente se sente, poxa, abençoado mesmo. E vamos aí para o louvor final e eu volto para a gente orar junto, tá bom? Uma parte do meu sermão hoje, eu li uma passagem para vocês que falou que o reino que Deus tem para nós foi criado antes mesmo da nossa existência. Vem sendo criado desde o começo do mundo. Jesus disse, eu vou para construir a sua morada. E essa música, ela fala justamente disso, de que Deus sabe de todas as coisas, que antes mesmo de nós falarmos, Ele já cantava sobre nós. Antes de nós respirarmos, Ele veio e soprou a vida nas nossas narinas. Então, meus irmãos, é uma reflexão bem forte e um agradecimento enorme a Deus por esse momento e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. É um ousado amor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito é o ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito é o ousado amor de Deus. Amém. Vai. Obrigado pelo dia de hoje, meu Deus. Obrigado por essa experiência magnífica de poder estado aqui com os nossos irmãos nessa igreja tão acolhedora, de pessoas tão especiais, pessoas tão dedicadas à Tua palavra, meu Deus, ao Teu serviço. Pai, dá-nos uma semana abençoada, meu Deus. Dá-nos uma mesa farta na Tua presença, onde os nossos inimigos vejam que o Senhor está conosco, meu Deus, e que as setas do maligno de Satanás não nos atinjam, e que nós possamos aumentar cada vez mais o tamanho dessa mesa, onde nós possamos ver todos aqueles que nós amamos sentados a essa mesa, com os nossos irmãos também, e pessoas que ainda vamos conhecer, meu Deus, que nós possamos ter firmeza no nosso trabalho e convicção na nossa fé, e que o inimigo não nos envergonhe, não nos faça fraquejar
perante todas as dificuldades que Ele colocará em nosso caminho, meu Deus. Que a Tua palavra seja o nosso escudo e a nossa espada nessa batalha, que possamos ajudar os nossos irmãos, tanto com o alimento físico como espiritual. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.